Então, pessoal, imagina nos dias de hoje, nos tempos modernos, surge o governo do anticristo. E seria mais ou menos assim: a partir de hoje, só vai poder comprar ou vender quem adorar a besta e quem receber essa marca na sua testa ou na sua mão, né? O que vocês acham que iria acontecer? Será que as pessoas iam aceitar passar necessidade, passar fome, fugir, né? Porque o que ia acontecer nessa sociedade? Onde um governo simplesmente dominou todo o planeta, né? E agora está reivindicando uma adoração, né? Como se fosse um país como a Coreia do Norte, onde tivesse um líder, né? E que todo o exército desse país, todas as forças, obedecessem a esse líder e tivessem a sua marca. Como seria? Engraçado, talvez não seja tão engraçado, que quando a gente vai ver a era de Hitler, imagina se o Hitler toma o poder. Praticamente ia acontecer coisa semelhante, porque a ideia ali era uma ideia de supremacia, de que uma raça seria superior às demais. Essa raça podemos colocar como sendo essas pessoas que receberiam a marca, né? Essas pessoas com a marca seriam superiores às que não tivessem a marca, porque as que têm a marca têm privilégios, poderiam comprar, vender, comercializar, e as que não têm a marca seriam vagabundos soltos pelo mundo, perdidos, se escondendo para não serem mortos, sofrendo injustiças das demais pessoas que lhe alcançassem, ou seja, ia criar uma espécie de pessoas amaldiçoadas e pessoas abençoadas, no ponto de vista deles. E engraçado que a história mostra uma semelhança, com esse processo. Um processo onde alguém domina sobre todas as outras pessoas. E todo mundo quer estar perto das elites, para se beneficiar junto com a sua família. Ou seja, um ascende o poder, vem com ele os seus exércitos, vem com eles pessoas, os puxa-sacos, e vem todo mundo querendo se aproveitar desse governo, porque não pode ficar de fora, E aí começam as injustiças a acontecerem, e essa elite ela pode praticar as injustiças que forem porque elas estão protegidas, Elas fazem parte de um sistema. Então você imagina essa ocorrência nos dias atuais. Nós vemos uma observação que quando Jesus ele vem e morre, acontece uma coisa em relação ao povo judeu. O povo judeu já está no seu segundo templo destruído. Como que alguém como Vespasiano pode destruir um templo onde ninguém podia acessar o Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano, sem pecado, Ele poderia adentrar ali. Como que um ímpio vai e destrói aquela área do templo? Porque o templo é destruído, ou seja, alguém, ao quebrar aquela parede, teve acesso ao lugar onde estava a presença de Deus. Como Deus ia permitir que o seu templo, onde estava a sua presença, ser destruído? Hoje em dia nós vemos que algumas religiões elas se voltam em guerras, causam banhos de sangue por conta de um templo ou um território, Sendo que o mundo todo vive de acordos comerciais, tenta viver em harmonia, tenta viver em paz, mas alguns lugares você tem ali influências malignas tentando desfazer aquilo que Jesus, as profecias do Antigo Testamento e o Evangelho da Paz que está triunfando, porque o Evangelho de Cristo ele é eterno. Você vê que o cristianismo alcançou a gente no ano 2000 e pouco, veio alcançando, e ele vai ser eterno. E haviam profecias que Deus transformaria as armas de guerra em material de arado. E a gente tem uma suposta paz no mundo entre as nações. De vez em quando acontecem umas tretas, e essas tretas agora estão vindo para a parte ocidental. Elas ficavam sujeitas ao Oriente, guerras que a gente só via nos jornais. Agora ela está vindo para a parte ocidental, que é a parte
dos nossos países aqui no Mercosul, vemos os Estados Unidos invadindo a Venezuela, nós vemos situações com o Brasil, situações comerciais, e a gente não sabe o desenrolar disso tudo, tá? Então, se acontece, para que Jesus volte, para que seja inaugurado o milênio, para que Satanás seja amarrado por 1000 anos, né, nessa inauguração do milênio, para que todo aquele processo aconteça do arrebatamento, né, o arrebatamento na vinda de Cristo, algumas pessoas vão ser arrebatadas, vai existir um sistema, vão existir pessoas que vão lutar contra esse sistema, inclusive em Apocalipse fala que eles serão decapitados, né? Eles, quando eles ressurgem para reinar o milênio, a segunda morte não tem mais poder sobre eles, porque eles vieram da morte, são ressuscitados, né? Eles renascem, eles ressuscitam aqui e vão reinar com Cristo, e a segunda morte já não tem mais poder sobre eles. Eles passaram, né? Essa promessa, essa esperança do arrebatamento, eles venceram. E o lago de fogo que arde enxofre diz que é a segunda morte, né? A segunda morte. Lá dentro desse lago vai ser lançado a besta, o falso profeta, vivos, né, nessa vinda de Cristo. Depois, observe que Satanás ele vai ser amarrado por 1000 anos depois disso, né? Ou seja, a besta e o falso profeta, elas são seres que fazem parte do sistema maligno, mas elas não são Satanás. Satanás é um outro ser. Esses dois, besta e falso profeta, que terão poderes malignos, vão ser lançados no lago que arde fogo e enxofre. Eles terão esses poderes pela autoridade de Deus. Vai permitir que eles façam isso. Mostre para a humanidade o poder das trevas, né? E engane essa humanidade. Não que seja o desejo de Deus, mas que a humanidade andou tanto tempo nos seus próprios caminhos, que agora ela vai ter que fazer uma escolha. Uma escolha crucial para a sua vida. Receber a marca ou não receber. E essas pessoas, aparentemente, elas vão receber essa marca consciente, né? Consciente. Eu não sei como é que fica o critério em relação às crianças que não têm ideia dos acontecimentos. Porque as famílias devem levar os seus filhos para receberem essa marca. Mas essas crianças não têm ideia do que está acontecendo, tá? Então, a inocência ali, né, pode ser que não haja uma punição por conta da inocência. Mas os adultos, pessoas que tiverem consciências, vão saber, porque vão ter pessoas testemunhando, pessoas vão morrer para testemunhar para elas que elas não podem aceitar essa marca, porque a Bíblia já vinha de sobreaviso relatando isso. O Evangelho do Reino vai ser pregado em todo lugar do mundo. As pessoas vão estar cientes disso. E só depois virá o fim. E ali vai ter uma série de acontecimentos envolvendo a nação de Israel, né? Porque a Nova Jerusalém desce do céu. A cidade santa ali é Jerusalém, né? Aquela cidade onde existe tantas lutas e guerras. É uma cidade escolhida realmente, de fato, por Deus para o cumprimento dessas profecias, né? E não importa para Deus quem é judeu, quem é de outra nação, o importante é quem o serve, quem lhe obedece, quem pratica justiça, né? Quem é justo, tá? Então, há muita coisa para ser desenrolada. Na questão do cristianismo hoje, eu vejo muitos debates aí, as pessoas tentam forçar a barra, cristão debatendo com judeu, gente querendo sobrepor sua religião. Isso não é um ensinamento bíblico. Jesus disse para a gente pregar o evangelho. Se a pessoa aceitar, beleza. Se não aceitar, elas têm o direito de seguir a vida delas. Nós não temos que ficar nos desgastando, porque parece que o objetivo maior é tentar ganhar um debate, não ganhar uma alma, né? Parece que o objetivo maior é tentar ganhar um debate, tá? Teologias, essas coisas todas não têm poder como tem o poder das escrituras, né? Porque você prega uma simples palavra, o evangelho é uma coisa tão simples, carregado de poder, que você não precisa de tanta teologia, você não precisa explicar detalhadamente as coisas para que a palavra entre no coração da pessoa, tá? Porque essa palavra, ela tem poder por si só, ela não precisa de você ser tão eloquente
para poder explicar coisas extraordinárias, porque às vezes o cara tem uma eloquência, mas não tem poder em suas palavras de conversão. Então, o Evangelho é simples porque ele trata com pessoas humildes e simples. Quando Jesus veio, ele se apresenta a pessoas simples, humildes, e essas pessoas entendem que a proposta do Evangelho, de um caminho bom, de fazer o bem, é uma proposta de quem é bom de coração, é uma proposta de quem tem um coração puro, né? Pessoas que sabem o que é verdade vão se identificar com o Evangelho como sendo um caminho correto, né? Se você observar o comportamento dos cristãos, de pastores dentro da política, nas igrejas, né? Eu sempre falo que o brasileiro é enganado na política, na igreja, na Shopee, no trabalho, no casamento. O ser humano é sempre ludibriado, mas o Evangelho ele não deixa de ser puro. As pessoas que se colocam como obstáculos de fé, né? São pessoas que difamam o caminho da fé. Mas se você parar e você ler as Escrituras, você vai ver um caminho excelente. Um caminho, os ensinamentos de Jesus são ensinos para o bem. São ensinos de justiça, né? Quando Jesus foi questionado acerca do repúdio, ele falou, isso é injusto. Não era assim que Deus queria que fosse. Fez um homem, conheceu sua esposa, e os dois se tornaram uma carne só. Mas os judeus se corromperam, né? Os judeus daquela época se corromperam e estavam cometendo injustiças. E Jesus, ele começa a tratar, quem pega ali o texto e começa a entender na parte grega o que Jesus está falando, vai entender que Jesus está falando de justiça social. Jesus não tem como ser uma pessoa cheia de amor sem tratar em questões de justiça social, né? E Jesus foi colocado naquela conversa. Ele não foi lá se meter nos assuntos dos outros. Ele não botou o dedo na cara de ninguém e dizer, vocês estão fazendo isso, aquilo, não. As coisas se apresentavam a ele. As pessoas vinham, né, tentar uma resposta dele. Quando eles vinham com hipocrisia, Jesus os tratava de igual forma. Porque Jesus ele vem com a verdade. Se me diz isso daqui, o que você acha disso aqui? Aí Jesus falava, eu vou te fazer uma pergunta primeiro, né? Se você me responder corretamente, eu te falo com que autoridade eu faço essas coisas, né? Ou seja, a pessoa vem com uma pergunta, mas quem deu a ela esse direito? Então as pessoas hipócritas vinham tentar Jesus, e Jesus também não lhes dava satisfação, porque não havia neles um profundo interesse em conhecer a verdade, né? Então Jesus não é obrigado a falar, a discursar para ninguém que não queira, para pessoas que não têm compromisso. Assim a gente também não é obrigado a discursar para quem não quer entender, para quem só está ali para debater, para quem está ali e nada do que você disser vai mudar as características daquilo que aquela pessoa... Ela só veio ela só veio hipocritamente para tentar te desfazer do seu conhecimento, né? Ela não vem com o intuito de aprender. Questionar, debater em algumas situações, é interessante, a gente aprende e tal, mas você percebe quando um debate tem um intuito destrutivo, quando o debate é uma perda de tempo com pessoas que não têm interesse. O que está acontecendo é o que é normal de acontecer. Pessoas que pegam a fé, falam mal da fé para ganhar status, fama, riqueza, notoriedade. O cristianismo, mal sabem eles que eles estão pregando o evangelho, porque eles passam a vida estudando, eles vão ensinar muita gente com o ensino que eles, né, aprenderam. Muita gente vai se beneficiar do ensino e no final de tudo essas pessoas vão entrar na vida eterna e elas dão. Que elas vão receber o galardão delas na terra, a recompensa delas aqui. Por isso que Jesus fala assim, aí tá os fariseus, fazem tudo que eles falam, que eles mandarem fazer, mas não seja como eles, porque eles são hipócritas.
eles não praticam as coisas que eles pregam. Ou seja, falar a verdade, beleza, a verdade ela é imutável. Agora, viver a verdade é uma outra questão, né? Então tem muita gente aí que fala a verdade, prega o evangelho, mas na sua vivência é uma pessoa que é picareta, passa a perna nos outros, pessoa que desvia dinheiro público, né? E não há nada encoberto que não venha a ser revelado dos telhados. Deus faz passar vergonha, Deus bota no leito, né? Deus castiga em certas situações, bota no leito mesmo, quando a pessoa ela está ali, não quer se consertar, para o bem dela, Deus coloca no leito. Tanto que Paulo, quando ele descobre uma situação na igreja, que um homem estava adulterando com a sua madrasta, ele fala que seja entregue a Satanás para a reprovação do corpo, para que a alma seja salva no último dia. Até o diabo vai fazer o trabalho que Deus quer. Por quê? Porque ali é tirado toda a unção de Deus, toda a proteção, e o mal, sapeca iaiá em cima dele, para que ele possa se arrepender e voltar na lama, como o filho pródigo. Quando ele estava lá comendo com os porcos, ele se lembrou que na casa do pai, mesmo os empregados tinham mais justiça social do que ele estava vivendo ali. Então, o mal, Deus ele limita as provações, porque ele não permite que o mal destrua. O objetivo de Deus é que aquela pessoa se arrependa, né? Agora, tem pessoas que elas já estão com a mente cauterizada. Elas acreditam, elas chegaram até um ponto que elas começaram a acreditar que elas ainda estão fazendo a obra de Deus. Mesmo com tudo errado na vida, elas conseguem neutralizar esse lado que, Deus não está preocupado com o que eu estou fazendo aqui não. O importante é eu fazer isso aqui bom. Não é assim que funciona. O fim não justifica os meios na questão do cristianismo. Não funciona dessa forma. É sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. A palavra do homem de Deus tem que ser sim ou não. Ela não pode ser um meio termo, porque aí você é envergonhado. Aí você traz vergonha para o cristianismo. Aí você traz vergonha para a obra de Cristo. Aí você mostra que Deus não mudou a sua vida. Se você é uma pessoa presa nos bens materiais, você não é uma pessoa de fé. Uma pessoa de fé, cheia de fé, ela considera tudo isso como esterco, né? Uma pessoa cheia de fé, ela não vai ficar deprimida se todo aquele jogo de cartas marcadas cair por terra. Pelo contrário, ela vai entender que ela vai continuar vivendo, ela vai seguir a sua vida de forma natural. O ser humano natural, ele não tem esse privilégio que o cristão tem. Quantas pessoas que moravam em um lugar bonito, na Zona Sul, que de repente por uma desventura financeira, né, teve até um caso de um cara que foi convidado para participar de uma outra empresa, e ali a empresa prometeu mundos e fundos para ele. Ele largou a empresa boa que ele já tinha, que ele estava trabalhando, uma empresa que pagava muito bem, que tinha toda a estrutura para sua família, e foi para essa outra empresa, mas chegando lá era tudo armação, não tinha nada daquilo. O que o cara fez? Agarrou seus filhos, subiu no edifício, se jogou lá de cima com seus filhos e morreu. A sua família ficou só a esposa viva. Isso aconteceu na Barra da Tijuca. O cara, pela estrutura de vida que ele tinha, ele poderia até viver uma vida boa ainda, né? Mas aquilo foi tão vergonhoso para ele que ele tomou, naquele momento, uma decisão, né, no meio daquela situação toda, e acabou com a vida dos seus filhos, acabou com a sua própria vida, né? Mas quando você tem a palavra de Deus dentro do seu coração, ela te fortalece para que essas decisões não sejam tomadas assim. E a empresa, e as pessoas que enganaram esse homem, o que vai acontecer na vida delas? Será que Deus não está vendo essas situações? Será que Deus não está vendo que alguém fez um mal àquela família? Então, às vezes, você vai orar por uma pessoa, não acontece nada. Por quê? Porque são pessoas que têm muitas
contas para pagar, né? Contas no mundo espiritual, e elas não tiveram um arrependimento verdadeiro. Tudo que elas estão passando é tudo que elas plantaram para colher. Então a oração não vai funcionar enquanto o coração não quebrantar de uma forma verdadeira e elas buscarem a Deus por aquele perdão, né? Então é assim que funciona. Muitas pessoas pensam que não, vai fazer tudo de errado, vai pedir perdão a Deus e vai... Não é assim que funciona não, meu filho. Não é, vai pensando que Deus é trouxa das coisas funcionarem dessa forma. Você pode acreditar que está perdoado, mas se não houve um arrependimento verdadeiro... O que é um arrependimento verdadeiro? É aquela pessoa que muda da água para o vinho. É aquela pessoa que ela não pode fazer nada para voltar atrás daquelas circunstâncias. Mas a partir daquele momento, ela determina que nunca mais ela vai fazer aquilo. Ainda que ela lá na frente venha a errar e tropeçar e fazer de novo, ela vai quebrantar de novo e ela vai falar, eu errei de novo, me ajuda. Ela não é uma pessoa hipócrita, sabe? A hipocrisia é o que... Deus habita no coração, perto de quem é contrito de espírito. A pessoa verdadeiramente arrependida, Deus consegue enxergar lá dentro da alma e saber se realmente há a intenção verdadeira. Aí sim, ele sabe que aquela pessoa, ela não pode mais voltar no tempo, mas a partir daquele momento ela quer ser uma nova pessoa, e ali é Deus que garante esse direito. Ninguém pode dizer que sim ou que não. E ali Deus realmente vê o arrependimento, né? E essa pessoa, ela tem uma conduta, ela sabe que o que ela praticou. Tu vê a vida do apóstolo Paulo, ele, em toda vez, ele se martela aqui, dizendo que ele não era nem digno de ser um apóstolo, porque ele perseguiu a igreja. Ele nunca escondeu o que ele era, né? Ele nunca escondeu, mas ele fez aquilo na ignorância, E Paulo não andava por aí em busca de status, não. Pelo contrário, Paulo foi várias coças, foi apedrejado várias vezes, sofreu muito, né? Por conta de algumas coisas que ele praticou lá atrás, né? Quando Deus enviou Ananias para curar ele da cegueira, o próprio Deus falou, você deixa comigo aqui, que esse cara vai pagar muito, ele vai pagar um alto preço no evangelho, tem muita coisa ainda para ele sofrer, e ele sofreu muito. Não significa que toda a história de vida vai ser dessa forma, mas no caso de Paulo foi dessa maneira, e mesmo assim ele tinha prazer em suas angústias. As suas angústias transformavam ele a cada dia para que ele chegasse a um ponto espiritual que parece que é o único cara na Bíblia que foi arrebatado ao terceiro céu, né? Talvez João também, o discípulo de Jesus, por ter falado sobre o Apocalipse, mas aconteceu isso com Paulo, Paulo narra isso, e você vê que Paulo fala coisas ali espirituais que nenhum outro discípulo fala, né? A não ser João, que foi determinado para poder falar sobre o Apocalipse, né? As revelações do anjo do Senhor ali.